Questão 5 do simulado diz que um estagiário recebeu uma tarefa para organizar documentos em 3 arquivos. Havia apenas 42 contratos de locação, então isso é importante a gente notar, tinha 42 contratos de locação. O que mais? No segundo arquivo, 30 contratos de compra e venda. Então, no segundo arquivo, tínhamos 30 contratos de compra e venda. E no terceiro arquivo tinha 18 laudos de avaliação de imóveis. Então, vamos colocar aqui 18 laudos. Bem, ele foi orientado a colocar os documentos em pastas, de modo que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número de documentos que ele colocou em cada uma das pastas e vou chamar de N, número de documentos por pasta. Então, o número de documentos que ele colocou em cada pasta eu vou chamar de N. Além de não poder mudar alguns documentos de seu arquivo original, deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. Então, ele quer que a gente determine um número mínimo de pastas que ele pode precisar. Se eu quisesse determinar assim, turma, quantas pastas ele ia precisar para guardar os 42 documentos de locação? Então, é simples. Se ele tivesse colocado apenas 2 documentos em cada pasta, como são 42 documentos de locação, eu ia pegar 42, dividir por 2 e ia precisar de 21 pastas. Resumindo, se eu quero determinar quantas pastas eu vou precisar para guardar os 42 documentos de locação, basta você pegar o total de documentos de locação, que são 42, e dividir pelo número de documentos que você vai colocar em cada pasta, que é N. Da mesma forma, se eu quero precisar, cara, quantas pastas eu vou precisar para guardar os 30 documentos de compra e venda? Simples. Você pega o total de documentos de compra e venda, que são 30, e divide pelo número de documentos que você quer guardar em cada pasta, que é N. Se você quer determinar quantas pastas você vai precisar para você poder guardar os 18 laudos, você pega o total de laudos, que estão 18, e divide pelo número de laudos que você vai colocar em cada pasta, que é N. Então, o que N representa? N representa o número de documentos que eu vou colocar em cada pasta, ele garantiu que é a mesma. Então, como eu vou obter, quando eu divido 42 por N, o que eu vou achar? Eu vou achar o total de pastas que eu precisei para guardar os documentos de locação. 30 por N, o total de pastas que eu precisei para guardar os documentos de compra e venda. E 18 por N, o total de pastas que eu precisei para guardar os 18 laudos. Como isso aqui é número de pastas, isso aqui é necessariamente um número inteiro. Isso quer dizer que N é divisor de 18, divisor de 30 e de 42. Então, N é um divisor comum a 18, 30 e 42. Só que ele quer obter o menor número de pastas. Ora, para ter um menor número de pastas, basta colocar dentro de cada pasta a maior quantidade de documentos que eu puder. Isso significa dizer que N, além de ser um divisor comum a 18, 30 e 42, N tem que assumir o maior valor possível, pois eu devo colocar em cada pasta a maior quantidade de documentos que eu puder, para que a quantidade de pastas que eu utilize seja mínima. Então, chegamos à conclusão que N é exatamente o MDC entre os números apresentados, que são 42, 30 e 18. Uma maneira de calcularmos o MDC, na questão anterior, já tinha mostrado para vocês, usando os métodos de divisões sucessivas, também podemos utilizar o denominado método da decomposição de cada um desses números em um produto de fatores primos. Então, se eu perguntasse a vocês quem é 42, vocês podem me dizer que é 2 vezes 21 e que 21 é 3 vezes 7. Quem é 30, você pode dizer que é 3 vezes 10. E quem é 10? 10 é 2 vezes 5. Quem é 18, você pode dizer que é 2 vezes 9, onde 9 é 3 ao quadrado. Professor, mas cadê o MDC? Para você achar o MDC, basta você pegar o produto dos fatores primos comuns com menores expoentes. Então, a pergunta que eu te faço é, o fator primo 2,
ele é comum a cada um deles? Eu digo, eu devo pegar o fator primo 2 com o menor expoente. Como o único que apareceu aqui é 2 a 1, então o jeito é pegar ele 2 a 1. Então vamos colocar aqui 2 elevado a 1. Vamos lá. O fator primo 3, ele é comum aos 3? Vamos lá, fator primo 3 aparece no primeiro, aparece no segundo, aparece no terceiro. Muito bem, professor, ele é comum os 3, mas qual que eu pego? 3 a 1 ou 3 a 2? Quando for MDC, você vai pegar sempre os fatores primos comuns com menores expoentes. Então, não vou pegar 3 a 2, eu vou pegar quem? 3 a 1. Então, assim, eu coloco aqui 3 a 1. Ok. O 7, professor, ele é um fator primo comum? Eu digo não, então não pego. O 5 é um fator primo comum? Também não. Para calcular o MDC, eu repito, você pega o produto dos fatores primos comuns com menores expoentes. Conclusão, o MDC procurado é simplesmente o produto entre 2 e 3, que vai dar 6. Isso significa dizer que em cada uma das pastas ele vai colocar 6 documentos. Então, essa é a maior quantidade de documentos que ele pode colocar por pasta. Então, se eu quero determinar quantas pastas eu vou precisar para guardar os 42 documentos de locação, eu pego 42 por 6, 7. Então, eu vou precisar de 7 pastas, já que em cada um eu estou colocando 6 documentos de locação. Se eu quero determinar quantas pastas eu vou precisar para guardar os 30 contratos de compra e venda, eu pego 30 e divido por 6, que vai dar exatamente 5 pastas para guardar os contratos de compra e venda. E se eu quero determinar quantas eu vou precisar para guardar os 18 laudos, eu pego 18 e divido por 6, que vai dar 3 pastas. Então, se você somar 7 com 5 e 3, você vai obter o total de pastas que você vai precisar, que vai dar exatamente 15 pastas, alternativa correta, letra B de bola. Vamos agora resolver a questão 6.